Agora, o tempo no trabalho, dentro dessa linha do trabalho que a gente está falando. Desculpe, em que sentido? No sentido do trabalho que a gente estava falando, do lado agora do trabalhador, né? Como é que você pode aproveitar realmente a natureza, essa percepção que tem que ter realmente para dar certo no dia a dia? Olha, uma das coisas que é interessante, falando sobre o rio e o trabalho, tem muitas pessoas que não aceitam hierarquia, por exemplo. É difícil, hein? Sente inveja. E principalmente quando você acha que a pessoa que está acima de você sabe menos que você e tem que respeitar isso. Isso é aquela coisa de humildade que você falou, né? Isso. Para os chineses, a diferença não é só natural, mas necessária. Então, as pessoas precisam perceber que a diferença, que a hierarquia faz parte do processo da vida, da natureza. Se não houver hierarquia, se não houver diferença de nível, as coisas param. Por exemplo, o rio só corre porque tem uma região alta e uma região baixa. Senão o rio ficaria parado. Então existe uma necessidade de diferenças para que as coisas aconteçam. Não existe nada na vida que não tenha diferença de nível. A gente querer que o ser humano seja totalmente igual é impossível. É um sonho bonito. Liberdade, igualdade, fraternidade. Tudo bem, é bonito como proposta, né? Mas é utópico, porque na natureza não existe igualdade absoluta. Agora, em relação a, só para a gente terminar essa coisa do trabalho, muitas vezes você tem que conviver, né? E você tem que guardar certas coisas, porque a gente não pode também ser espontâneo ao ponto de falar tudo o que pensa. E aquilo vai fazendo mal. Muitas vezes a pessoa guarda aquilo para não chatear o companheiro, ou muitas vezes tem que aguentar aquele chefe, aquilo vai corroendo. Tem muita doença que pode até sair, o estresse, em relação a isso. Por quê? Você está indo contra a natureza. Como é que você define isso na cultura chinesa? Bom, é que o sofrimento tem várias origens, mas... Não é nem sofrimento, são coisas do dia a dia, Roberto. Muitas vezes eu não estou gostando de você, mas eu não preciso falar para você que eu não estou gostando de você. E você vai guardando aquilo e guardando certas coisas que te incomodam. Isso é bom? Guardar mágoa, guardar alguma coisa? Não é bom. O famoso engolir sapo, vai. Que é muito difícil. Um sapo boi. Vamos falar um pouquinho da natureza para responder isso. A árvore, se você cortar a árvore, cortar ele dessa forma, se você olhar aqui por cima, ele é formado de anéis, camadas. Os biólogos sabem qual a idade da árvore em função da quantidade de anéis que tem, que a cada ano aparece um anel novo. Ah, que legal. É que nem a gente, que parece uma ruga. É mesmo? A árvore também tem. A árvore é anel, né? A gente é ruga. Isso. Tá bom. Então, cada anel é um ano, mas isso mostra que as coisas acontecem, crescem em camadas, né? Para os chineses, é importante que a gente vá para uma camada maior. Se a gente ficar na camada pequena, a gente não consegue crescer. Vamos considerar o seguinte, que o centro da árvore, no meio aqui, é o ego. E as outras camadas são as camadas superiores, então do eu superior, por exemplo. Uma pessoa que fica centrada só em si mesma, ela fica cercada pelos limites do ego. Ela tem que ir para um nível superior, ela tem que ir para um nível maior do eu superior, da essência. O nome varia de acordo com as várias tradições. Mas se a pessoa não transcende o ego, isso vai criar muito sofrimento, muita dor. Então, quando a pessoa consegue pensar de um modo maior, mais amplo, aquela situação deixa de ser aquilo que ela está imaginando que é. Certo. Bom, qual é a sua formação, Roberto? Bom, minha graduação é em comunicação social, depois eu fiz a arte e educação. Fora isso, depois os estudos assim, pessoais de psicologia junguiana, filosofias orientais. Mas e por que te chamou tanta atenção no sentido de estudo mesmo, que você se dedica tanto ao estudo das leis orientais? Eu acho que todo mundo tem algum livro que marca a vida, né? O meu livro, o livro que me marcou, chama-se Importância de Viver, de um filósofo, escritor chinês, chama Lin Yutang. Quando eu li aquele livro, fiquei fascinado. A partir daí, a cultura chinesa, a filosofia chinesa começou a fazer parte da minha vida. Porque o que te chamou a atenção, que fez essa mudança tão radical? A simplicidade, o lirismo, que é o conhecimento, a filosofia chinesa, isso tudo me encantou. Né? Você é de descendência chinesa? Não, eu sou neto de japoneses. Mas o berço da cultura japonesa é chinesa também, né? Assim como o Zen tem um berço na China. Agora, esse livro é baseado muito na filosofia
do taoísmo, Isso. que prega a simplicidade, justamente. Exatamente. Né? Tem uma coisa aqui que é o credo do taoísmo, né? Sujeite-se ao efeito e não busque depois descobrir a natureza da causa. É mais ou menos o que você quis dizer aqui, no sentido de não lutar contra a correnteza, né, Roberto? O fundamental para o taoísta é perceber e aceitar a natureza tal como é, quer dizer, a realidade tal como é. Né? Agora, em relação aos ciclos da vida, muita gente repara, a gente no dia a dia, desde que a gente é pequeno, vai passando por várias fases, tem adolescência, isso tudo bem, são os ciclos naturais. Mas existe aquela coisa de, eu estou fechando um ciclo. Nossa, tem uma época muito ruim, porque quando a gente está num período ruim da vida, né, cheio de desavenças, muitas vezes sem emprego, separou do marido ou da mulher. Então, parece que as coisas ruins vêm tudo junto e, de repente, as coisas boas vêm tudo junto. Então, a gente fala que são ciclos bons e ruins. Eu, por exemplo, reparo que de 7 em 7 anos minha vida muda radicalmente. Tem uma explicação para isso? Bom, o ser humano sempre percebeu ciclos, realmente. E cada povo tem uma visão diferente sobre ciclos. Cada tradição tem uma visão diferente. Por exemplo, na antroposofia se fala dos setênios, ciclos de 7 anos. Existe mesmo 7 anos, então? Os teósofos acreditam em ciclos de 7 anos. Os chineses acreditam em ciclos de 9 anos. Por exemplo, para mim, pessoalmente, eu percebi que as grandes mudanças ocorreram a cada 9 anos. Isso para mim é muito nítido, muito claro. E para mim é muito nítido dos 7 anos. Exatamente. Engraçado. Na astrologia também existem ciclos muito marcados. Por exemplo, o chamado retorno de Saturno, que acontece a cada 28 anos. Né? Então, cada tradição, cada povo tem uma percepção de ciclos. Tem a percepção, mas isso quer dizer que existe essa mudança, né? Isso é fato. Você sentiu as mudanças a cada 7 anos, então é um fato para você. Então, é fato. Ah, tá. Para mim, as mudanças são de 9 em 9 anos. Isso para mim é fato. Eu não consigo contestar esse fato. Então, a realidade é muito mais importante do que as explicações, inclusive. Isso é o ponto básico do taoísmo. A realidade é tal como se apresenta, é o que é. Não importa se você tem explicações científicas, metafísicas para aquilo. O fato acontece a cada 7 anos para você, acontece, pronto. Isso depende de cada pessoa, você quer dizer? Isso. Tá. E independe de explicações, quer sejam científicas ou metafísicas. Se você percebe que é assim, não tem, certo. não se vai contra o fato em si. Mas então, para cada ser humano, realmente, cada pessoa tem um ciclo diferente. É exatamente como acontece com o chamado biorritmo. Né? Naqueles estudos biorritmo, cada pessoa tem ciclos diferentes para cada aspecto, o físico, o mental, né? Então todo mundo tem ciclos, isso é realmente normal.